Então, eu acho que um aspecto importante do livro é que às vezes só olhando o sumário a gente eventualmente não chega lá, é que como se a gente dissesse que a alma do livro se encontra no capítulo 17 e o 18. Foram escritos para serem lidos em conjunto, o 17 sobre a questão da interpretação da Bíblia e o 18 sobre a vida, interpretação da vida, se assim quiser. Ali eu expus os olhos com que a gente lê essa história, os olhos com que a gente interpreta a Bíblia, e ali eu expus o olhar com que a Bíblia enxerga os humanos. Às vezes eu tenho dito que seria interessante ler o livro, iniciar a leitura do livro por ali. Só que aí não se começa com a história narrada, se começa com o método, se começa com a abordagem, se começa com a perspectiva, né? Agora, em alguma altura da leitura, é importante ler esses dois capítulos, porque eu acho que o que está escrito ali é importante individualmente, uma vez a questão de leitura da Bíblia, de interpretação da Bíblia, é um assunto em si, um assunto em discussão. Então, eu expus algumas coordenadas que ajudam a interpretar a Bíblia do jeito que a Bíblia quer ser interpretada. A gente, quando lê a história bíblica, a gente percebe que o assunto da interpretação da Bíblia já é discutido na própria Bíblia. Se a gente lê os evangelhos, então a gente, vez por outra, encontra Jesus explicando uma passagem bíblica, e os evangelhos se referem, por exemplo, à reação das multidões. As multidões, elas percebiam na interpretação de Jesus uma interpretação que era diferente da interpretação dos escribas, que eram os intérpretes oficiais da Bíblia na sua época. Havia algo na interpretação da Bíblia de Jesus que era diferente da interpretação da academia, vamos dizer assim. Então, esse é algo que havia na interpretação de Jesus. Recuperar e dizer o que era esse algo. Foi o objetivo do capítulo. A gente descobrir o olhar de Jesus, o jeito com que ele lia o texto bíblico. Porque se em algum lugar a gente vai ter uma orientação adequada sobre qual é o jeito melhor, então o jeito melhor é o jeito de Jesus. Esse em si é o objetivo, em resumo, o objetivo do capítulo. Aí o 18 fala sobre a interpretação do ser humano, a vida. E como eu disse, é fundamental ler os dois em conjunto. Porque a separação da interpretação da Bíblia da interpretação da vida é uma das que o Evangelho quer reconciliar. O que aconteceu na história é que se separou aquilo que nunca devia ser separado, a interpretação da Bíblia, a interpretação da vida. Então, o objetivo de escrever esses dois capítulos, um ao lado do outro, exatamente era reconciliar o que o pecado separou. Agora,
Só algumas ponderações sobre o capítulo 18. É importante analisar o ser humano a partir da perspectiva bíblica. Porque é para esse ser humano que a Bíblia existe, para esse ser humano que a Bíblia foi escrita. Se a gente aplicar a palavra do Evangelho, o ser humano não foi feito para o sábado foi feito para o ser humano, a gente poderia aplicar isso diretamente para a questão da Escritura. A Bíblia não... o ser humano não foi feito para a Bíblia foi feita para o ser humano. Então é importante entender o que significa a Bíblia foi feita para o ser humano. A Bíblia não é um fim em si, ela é um instrumento de Deus para ajudar o ser humano para que ele se redescubra como aquilo que ele é no coração de Deus. E então o objetivo foi escrever algo, pelo menos algumas linhas, sobre uma antropologia bíblica, se a gente pudesse dizer assim. Porque o conceito de ser humano na Bíblia não é o mesmo que o nosso. Quando a gente herda no Ocidente toda uma ideia individualista do ser humano. Quem é o ser humano? O ser humano é isso aqui, é isso que entra dentro desse corpo. É isso que está em algum lugar desse corpo. Isso sou eu, isso é um ser humano. Já a Bíblia pensa de outro jeito, ela vê o ser humano como relacional. Isso significa uma ampliação do que sou eu. O que sou eu? Eu sou eu, isso que está aqui num indivíduo, eu sou eu e as relações nas quais eu estou colocado. E que a gente poderia resumir como a relação com Deus, relação comigo mesmo, relação com o próximo, relação com a natureza. É importante entender que essas relações não são apêndices, não são eletivas, não são opcionais. Se elas estiverem, elas podem me acrescentar uma coisa. Se não houver relações, eu ainda continuo sendo o mesmo. Não. As relações para a Bíblia são um elemento que nos constitui. Eu sou as relações que eu tenho. Se a gente entender assim, a gente vai poder entender o fundamento do conceito bíblico de pecado, o fundamento do conceito bíblico de doença, que tem tudo a ver com pecado, e o fundamento do conceito bíblico de cura e de salvação. Porque a doença é muito mais larga e ampla do que a gente está acostumado a ver. E assim também a salvação tem efeitos muito mais abrangentes do que a gente costuma enxergar. Então, se eu incluo as minhas relações, o pecado e a doença, podem se estender às minhas relações. Nós não vamos entender a ideia de igreja de Paulo, se a gente não entender isso. Para ele, o corpo de Cristo não é uma figura, é uma realidade. Quando ele fala somos membros uns dos outros, ele não está usando metáfora. Ele está simplesmente fazendo um conceito de igreja a partir de um conceito antropológico que está implícito. E o que ele diz aí? Se um membro está doente, todos os membros estão doentes. Isso significa, se no âmbito das minhas relações há uma doença, essa doença me afeta, eu estou doente. Isso significa, se o meu irmão está doente, eu estou doente.
significa se um lado de mim está doente, o outro lado de mim está doente. Significa se o ecossistema está doente, eu estou doente. Evidentemente, num primeiro momento, essa antropologia estendida pode dar uma impressão de um tiro no pé. Porque o que a gente fez, na verdade, foi ampliar a área de exposição. O que aconteceu com esse ser humano muito maior do que a gente está acostumado a pensar ele, é que nós ampliamos a vulnerabilidade. Quer dizer que eu agora não tenho que só cuidar para que esse corpo não fique doente, eu tenho que cuidar para que o corpo do meu próximo não fique doente, para que a natureza não fique doente, para que a minha relação com Deus não fique doente. Esse é o conceito bíblico. Por outro lado, isso amplia, como eu disse, enormemente o conceito de cura e de salvação. Na Bíblia, é claro que o indivíduo é salvo, mas o indivíduo é salvo com o conjunto das suas relações. Isso significa a humanidade, isso significa a Terra, o ecossistema. E essa ideia é importante. Por outro lado, isso não amplia só não amplia só o âmbito no qual a doença pode se introduzir. Isso amplia o âmbito de recursos para a cura de doença. Isso significa que quando eu estou doente, o meu próximo, que eu, é uma extensão de mim, eu, uma extensão dele, quando eu não consigo me consolar, o meu próximo pode me consolar. De que outro jeito vai entender a história do Evangelho, onde um paralítico é levado por 4 amigos, companheiros, e eles o curam. O escândalo daquela passagem é que Jesus diz para eles, o paralítico é curado pela fé dos seus amigos. Os seus amigos acreditaram. Isso, se a gente entende a antropologia da Bíblia, isso tudo faz sentido. E aí que está o recurso justamente de consolo, o recurso de amizade, de companheirismo, onde um leva as cargas dos outros. Então, esse elemento de uma antropologia diferenciada, isso é que nos é aberto no texto bíblico. E é para esse ser humano assim entendido que a Bíblia foi escrita. E que uma interpretação adequada da Bíblia se volta. Uma interpretação adequada da Bíblia, portanto, é uma interpretação que incide na melhoria da vida dos humanos. E essa é a razão de ser, na verdade, da história que a Bíblia conta. E isso que eu procurei explicitar nos 2 capítulos do qual a gente falou hoje, metodológicos, se a gente pudesse dizer assim. Interpretação da Bíblia está como o objetivo da interpretação da Bíblia é a vida. E, por outro lado, a vida não se deixa compreender a não ser a partir da Bíblia.